O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Uma alegria poder celebrar esta Santa Missa com vocês hoje. Primeira vez que celebro nesta paróquia. Na verdade, é a segunda vez que eu venho aqui. Só tive a oportunidade de vir para cá naquele entrevista, né? Naquela entrevista que o padre faz. E hoje o padre Samuel foi lá na nossa paróquia em Tietê, na Santíssima Trindade, e eu vim aqui para celebrar esta solene liturgia, né? A véspera da festa de Pentecostes. Hoje nós já estamos celebrando Pentecostes e amanhã celebraremos a missa do dia de Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo em Jerusalém. O Catecismo da Igreja nos ensina uma coisa muito interessante, que a Igreja nasceu na cruz. A Igreja nasceu na cruz e foi manifestada ao mundo, enviada ao mundo em Pentecostes. Não é? Vocês se lembram que quando Jesus já está morto lá no alto da cruz, o templo se fecha e os soldados se preocupam em tirar os corpos dali, a pedido dos judeus, porque no dia seguinte já era a Páscoa. E eles correm para conferir se aqueles homens estão mortos. Os dois ladrões do lado de Jesus ainda têm vida, então eles quebram as pernas para que eles morram de asfixia, não é? E quando chegam diante de Jesus, Jesus já estava morto. E o que é que o soldado faz? Ele pega a lança, perfura o lado de Jesus, e do lado de Jesus saem sangue e água. A igreja sempre viu nesta imagem o sangue como a imagem da divina Eucaristia e a água como o nosso santo batismo, os sacramentos que formam a igreja. Então, do alto da cruz nasce a igreja, esposa de Cristo. E lá, em Pentecostes, a igreja é enviada ao mundo em missão, porque ali acontece a primeira pregação de Pedro, que é o que nós vamos ver amanhã. E a igreja vai, então, proclamar as maravilhas de Deus em todas as línguas. Certo? É isso que nós estamos celebrando. Agora, na primeira leitura, tem uma coisa que chama muito a nossa atenção. A igreja colocou como primeira leitura, uma das opções, esse relato do livro do Gênesis que conta a história da Torre de Babel. Vocês sabem por que disso? Olha só que interessante. O que é que acontece no episódio da Torre de Babel? Deus está lá observando os homens e eles tinham uma só linguagem, uma só língua. Todo mundo se entendia, todo mundo se compreendia. Só que aí os homens bolam um plano. Qual era o plano? Qual era o objetivo que eles resolveram se arvorar? Construir uma espécie de uma cidade e uma torre
cujo cimo, a ponta, alcance o céu. O que é que essa imagem representa? Lembre, o Gênesis ele fala-nos através de imagens, mas essas imagens têm um significado mais profundo, né? O que é que esse desejo de construir uma torre que toca ao céu diz para nós? Diz para nós o seguinte: o orgulho do homem, presta bem atenção, o orgulho do homem de tentar alcançar o céu com os seus próprios esforços. O orgulho do ser humano. Não, nós seremos grandes. Nós vamos chegar às alturas com as nossas forças. O que é que Deus faz como resposta a esse orgulho? Desce e confunde as línguas. Por isso aquela cidade passa a se chamar Babel. Babel significa confusão. Os homens não se entendem mais. Antes deste pecado do orgulho, de tentar alcançar o céu com as próprias forças, eles se compreendiam. Agora, como consequência desta atitude arrogante e até um tanto vaidosa, porque a palavra diz assim, que eles queriam ficar famosos, eles não conseguem mais se entender. Cada um fala uma língua e eles não se compreendem. Por que é que essa leitura está aqui no dia de hoje? Porque amanhã nós vamos ver o oposto disso. O que é que acontece lá em Pentecostes? Os discípulos estão reunidos no cenáculo, só que agora não é o homem que vai tentar subir até Deus. É Deus, Espírito Santo, que vai descer no homem. Descer na humildade daqueles santos servos de Cristo. E quando o Espírito Santo desce, o que é que eles vão falar? As maravilhas de Deus. E ali, no local onde eles fazem a primeira pregação, estão pessoas de várias nações. E elas vão entender, cada uma na sua própria língua. Porque o Espírito Santo concede ao homem agora o poder de comunicar-se novamente. O pecado do orgulho gerou uma confusão, uma falta de comunicação entre os homens. A ação do Espírito Santo restaura a capacidade de falarmos de Deus e de anunciarmos o seu divino amor. Veja que imagem bonita. Trazendo para a nossa vida. Isso aqui é um retrato também da nossa vida. Vocês já perceberam que muitas vezes nós perdemos a capacidade de nos comunicar dentro da nossa casa? Marido e mulher não conseguem mais falar um ao outro com clareza quando o orgulho impera. Os filhos não ouvem mais os pais falarem, são rebeldes à autoridade dos pais, os pais se impacientam com os filhos. Perdemos a capacidade de comunicarmos como irmãos e muitas vezes no seio da comunidade. Todas as vezes que o orgulho, o desejo de ser maior que os outros, a dificuldade em perdoar, a dificuldade em compreender o outro, o desejo de impor a nossa vontade, faz com que nós percamos a nossa capacidade de nos comunicar. Boa parte dos nossos problemas pastorais acontece por isso, não é? Eu já vi uma vez, numa paróquia bem longínqua, não é? Duas pessoas quase saírem no tapa, porque uma acendeu a vela antes da outra. Acredite se quiser. A pessoa dizia assim para mim, com sangue nos olhos, né, como diz o caipira, né? Ela dizia assim: o senhor acredita? Era para eu acender a vela. Falei, olha, eu acredito, né? Percebem? Quando nós somos dominados pelo orgulho e pela falta de oração, nós brigamos por coisas banais, por coisas ridículas. Uma vez conversava com uma psicóloga amiga minha, ela dizia assim, olha, 90% dos casais que eu atendo em crise, quando eu os pergunto, quando é que começou a briga e por causa de que? Eles não lembram. Porque eles já estão brigando há tanto tempo, para um ter razão, para um ganhar do outro, que eles já não lembram mais o motivo. O orgulho não faz isso, a ira não faz isso. E no coração orgulhoso o Espírito Santo não pode habitar. Por isso é quando nós, humildemente, suplicamos a ajuda divina. Nós falamos, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não sei amar, eu não consigo amar ninguém. Eu sou uma pessoa problemática. E nos dobramos à sua ação, o Espírito Santo nos devolve a capacidade de falar de coração a coração. Devolve a autoridade dos pais sobre os filhos, devolve a ternura entre o esposo e a esposa, devolve a capacidade de vivermos em comunidade, como irmãos, sem nos matar.
Percebe? A segunda leitura, que na verdade não foi lida hoje, ela é tirada do livro da carta de São Paulo aos Romanos. E olha só como São Paulo começa a segunda leitura. Ele diz assim: irmãos, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. Depois o apóstolo vai dizer assim: a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E ao final, o apóstolo vai falar sobre a ação do Espírito Santo nos filhos de Deus e na criação. Um canto maravilhoso da igreja, que nós cantamos durante esse dia, é o Veni Creator, né? Vinde, Espírito... Não, o Veni Creator não começa assim, não. Começa, ó, vinde, Espírito Criador, não é assim? Ó, vinde, Espírito Criador, não é isso aí? Olha só essa expressão, que bonito. Espírito Criador. Ele é Deus que age na criação. Quando nós lemos o livro do Gênesis, diz assim que quando a terra estava ainda informe, o Espírito pairava sobre as águas. É o Espírito quem dá forma à criação. Tem uma coisa muito interessante nessa meditação. É o seguinte: nós podemos perceber a presença do Espírito Santo nas próprias criaturas de Deus. Na beleza das criaturas, porque ali, de algum modo, ele age. Só que o pecado mancha a obra de Deus. O pecado estraga a obra de Deus. Aonde reina o pecado, reina a sujeira, a feiura, a desordem. Não é? Isso até visualmente. Você vai a um lugar onde a criminalidade é alta, o lugar é feio. Prédios pichados, janelas quebradas, ruas mal feitas, não é assim? Você vai aos mosteiros, lugares onde os homens se consagram à vida de oração e serviço a Deus, ali tem a beleza da natureza, um jardim bem cuidado, os animais fazem campanha ao redor, não é assim? Aonde há a presença de Deus, as coisas se harmonizam ao redor. Aonde o pecado reina, tudo fica feio, desgastado, na desordem. E isso acontece conosco, sabia? Tem uma história muito interessante que diz assim: vocês já devem ter visto aquele quadro da Santa Ceia pintado pelo Leonardo da Vinci? Já viram? É muito famoso esse quadro, né? Tem uma história que conta um episódio interessante, que Leonardo da Vinci foi escolhendo modelos para pintar cada um dos personagens da Santa Ceia, da Última Ceia. E ele queria um modelo o mais próximo da perfeição para pintar Jesus. Ele encontrou um homem que cantava num coral da igreja, que era um homem bonito, com os olhos luminosos, tinha uma voz maravilhosa, e fez um acordo com aquele homem. Falou assim: olha, o senhor não quer servir de modelo para mim, que eu preciso pintar um rosto mais ou menos assim, 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 assado. Tá. Foi lá e pintou Jesus. E ao longo do tempo ele foi pintando cada um dos personagens da Última Ceia. E deixou Judas por último. Ele queria o mais feio possível. O cara achava uma desgraça, né? E um dia, andando pela rua, ele encontrou, depois de vários anos que ele já tinha começado aquele quadro, né? Ele encontrou um homem caído na sarjeta. E aquele homem estava desgrenhento. Cabelo todo desarrumado, uma aparência terrível, entregue ao álcool, uma situação deplorável. Ele falou: é esse mesmo. Achei meu modelo. Deu um jeito e levou aquele homem para o ateliê, meio desacordado, colocou o homem na cadeira e começou a pintar o rosto de Judas. Ele queria que o rosto de Judas expressasse a miséria humana no seu grau mais potente. E depois de algum tempo em que ele estava fazendo aquele retrato, o homem foi acordando e olhou ao redor, as paredes, e disse para ele: quem é você? Eu já estive aqui uma vez. Ele falou assim: não é possível, aqui meu ateliê só entra aqui quem eu autorizo, o senhor nunca entrou aqui.
Não, eu já estive sim. Aliás, eu estou me lembrando de ti. Você me chamou alguns anos atrás para que eu fosse modelo de um quadro que você estava pintando. É isso mesmo. E aí ele começou a reconhecer, por trás daquela feiura, que aquele rapaz era o mesmo modelo de Cristo. Só que ele havia caído na desgraça, no pecado, na prostituição, na bebida. E aquele mesmo rosto que manifestava a presença de Deus tornou-se a face do traidor. Percebe? Pensando no avesso, é o Espírito Santo quem tem o poder de restaurar a imagem de Cristo em nós. Quando nós estamos vivendo uma vida no pecado, na mentira, no adultério, no roubo, no ódio, na falta de perdão, na trapaça, até a nossa beleza física vai sendo comprometida. E você sabe do que eu estou falando. Quando nós fazemos uma boa confissão, quando nós limpamos a nossa alma e deixamos que o Espírito de Cristo habite em nós, Ele vai restaurando a imagem do Senhor em nós. De tal modo que na nossa aparência manifesta a harmonia do Espírito Santo. Basta ver o rosto dos santos, não é? Se você olha lá na internet, uma foto da Madre Teresa de Calcutá. Do ponto de vista humano, ela não tinha beleza. Concorda comigo? Ela vem enrugada, né? Com todo respeito, Santa Madre Teresa. É? É ou não é? Mas quando você olha para ela, tem uma beleza ali incomparável. Você olha para a irmã Dulce, que dormia 2 horas por noite. Você não vê uma beleza física que nos atrai, mas tem uma beleza, uma luminosidade naqueles olhos que só pode vir do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer restaurar a imagem de Cristo que foi perdida pelo pecado, para que nós manifestemos a sua presença. Uma última palavra, Jesus diz no Evangelho, diz não, ele grita em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. E o evangelista explica, Jesus falava do Espírito Santo. Isso nos faz lembrar aquele encontro que Jesus teve com a samaritana no poço, João capítulo 4, vocês se lembram? Ele se senta no poço e fala para ela: estou com sede. Começa um diálogo com ela, né? E ele promete a ela: quem bebe desta água do poço volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu der não terá mais sede. Do que é que Jesus está falando? Do Espírito Santo. Qual é a sede que Jesus está falando? A sede que eu e você temos de Deus. A sede que eu e você temos do amor. Só que qual é o problema da nossa vida? Que nós tentamos saciar a sede mais profunda da nossa alma com coisas que não nos saciam. Quando uma pessoa entra numa vida de pecado, ela está tentando matar a sede do coração dela. Tem uma frase do Chesterton que eu gosto muito, que ele diz assim: todo homem que bate à porta de um bordel está à procura de Deus. E é verdade. Todo homem que trai a sua esposa, no fundo, está procurando Deus, só que no lugar errado. Toda mulher que trai o seu marido está procurando Deus, mas no lugar errado. Todo jovem que se enfia nas drogas está procurando Deus, mas no lugar errado. Compreende? Só Ele tem a água que mata a nossa sede. Esta água é o Divino Espírito Santo que Ele prometeu a nós. Vamos pedir hoje por esta santa liturgia a graça de removermos os obstáculos, de abandonarmos o pecado, abandonarmos o que nos afasta de Cristo, para que Ele possa também derramar o seu Espírito Santo em nós, para que sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, para que o nosso semblante manifeste o rosto de Cristo para os outros. Assim seja. Amém.